amigos, o nosso bate-papo de hoje é com o deputado federal Jair Bolsonaro. Deputado, o senhor defende torturador? E o coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra era um torturador? Apenas uma correção. Ele nunca foi reconhecido pela justiça como um torturador. Quem o acusou de torturador a primeira vez foi a senhora Beth Mendes, viva até hoje. Beth Mendes entregou a VAR Palmares de Dilma Rousseff, de Carlos Lamarca. Bolsonaro, você disse que as mulheres devem receber salário menor do que o dos homens? A revista que fez essa matéria não me entrevistou. Pegaram um áudio com o jornal Zero Hora. E lá no áudio e na matéria do Zero Hora, você vê claramente que o empresário, na hora de optar entre o homem e a mulher, ainda sendo jovem ou não, ele vai geralmente optar pelo homem. Tendo em vista, no Brasil, o grande problema é a carga tributária, né, os encargos trabalhistas. Então, geralmente, o empresário, está na matéria, prefere o homem. Nada mais além disso. Essa afirmação, inclusive, durante a última semana, eu apanhei por 1 hora na Rádio CBN, não tiveram a dignidade de me abrir o espaço no ar. Então, isso daí não procede. Na própria matéria do áudio do Jornal Zero Hora está escrito que o empresário prefere o homem à mulher. O empresário. E no caso, o senhor, qual seria a sua opinião? Sem problema nenhum, é competência. Eu não vou pagar mais para um homem, só porque é homem, e menos para você sendo mais competente. Vocês estão... Você tem preconceito em relação a negros? Eu conheci a minha esposa na Câmara, minha futura esposa na Câmara, casei com ela, no religioso e no civil, tenho uma filha de 3 anos, ok? E meu sogro é o Paulo Negão. Sem comentário. Quando houve aquele problema, eu pedi na aeronáutica que me liberasse um soldado para que ele pudesse dar uma entrevista conduzida por mim ao CQC. Foi liberado, cheguei à conclusão que eu ia usar apenas a fotografia dele. E mostrei para o Danilo Gentili a fotografia. Perguntei, o que é isso aqui? É um soldado. O que é? Qual a cor dele? É negro. Eu sou casado com a irmã dele. Deputado, você é contra os gays? Mais se tiver algum homem aqui, gay aqui, que ele fique rouco de tanto urrar de felicidade com o teu namorado. Jair Bolsonaro, o que você tem a nos dizer sobre o episódio da cuspida de Jean Willis em Vossa Excelência? Que foi feita uma leitura labial pela Record News naquele episódio. E a Record News apenas errou no tempo verbal. Ele botou embaixo lá Record News, né? Eu vou cuspir no Bolsonaro. E depois a perícia da Polícia Civil de Brasília diz que o tempo estava errado. Eu cuspi no Bolsonaro, ou seja, confessou. E as alegações que ele diz, Frota, o desespero agora é ser gay. Não tem nada a ver, isso aí. Ele, no mesmo dia, quando houve o episódio, ele falou que eu havia agarrado pelo braço. As imagens mostram que eu estou a 3 metros de distância dele. É fantasia sexual. Fantasia sexual dele. E ele disse, inclusive lá fora para a mídia, né, que cuspiria na minha cara quantas vezes fosse necessária. Por ocasião do depoimento dele na comissão, eu não fui lá para não constrangê-lo até. Ele falou várias vezes ali que eu ofendia ele nos microfones da Câmara com isso e com aquilo, que eu não vou proferir aqui. Você ofendeu a deputada Maria do Rosário? Ela primeiro me chamou de estuprador. Estavam discutindo o caso de um estuprador chamado Champinha, 17 anos de idade, que por 5 dias, ele e mais 4 pessoas estuprou essa menina e no último dia a degolou. E nós estávamos discutindo, por ele ser menor de idade, a redução da moralidade penal. E no debate ali, ela perdeu os argumentos e me chamou de estuprador e foi um ato reflexo meu, tá? Eu estou defendendo as mulheres desse crime. Ela não. O ano passado votamos uma PEC para reduzir a moralidade penal para estupro. Ela votou contra essa PEC. Quem é que está defendendo as mulheres do estupro? Eu ou ela? Bolsonaro, quais são os seus projetos contra o estupro? Por exemplo, a questão do estupro. Agravar a pena para estuprador. Outra questão, só permitir que o encarcerado por estupro possa requerer progressão de pena, caso ele voluntariamente venha se submeter a um processo de castração química. Capitão Bolsonaro, você soltou bomba no quartel do Exército no ano de 1990? Bomba em 90, você está me confundindo com o Dilma Rousseff. Nada fez. Os militares deram um golpe de Estado no Brasil em 1964? Que quem caçou João Goulart foi o Congresso Nacional no dia 2 de abril de 64. Isso podia ser comprovado no Diário do Congresso, lá na Biblioteca da Câmara.
E quem elegeu Castelo Branco foi o Congresso Nacional, inclusive com o voto de Ulisses Guimarães no dia 9 de abril de 64. E Castelo Branco só assumiu no dia 15 de abril. O jornalista Anselmo Góes disse que você idolatra o neonazismo. Isso procede? Bem diz quem é Anselmo Góes. E a gente só conseguia ir para a Rússia protegido pela KGB. Agora, a matéria do Anselmo Góes no dia de hoje. Bolsonaro idolatra a extrema-direita neonazista. Uma grande mentira. Ele quer, por isso, me jogar contra este maravilhoso povo judeu. Estive há pouco tempo em Israel e conheci como eles vivem. Aquela ilha de democracia. Um povo que é exemplo para todos nós. E no que vier depender de mim no futuro, faremos grandes acordos com o povo de Israel. Jair Messias Bolsonaro, você acredita em Deus? Eu acredito em Deus e ponto final. Deputado, por que você disse pelo WhatsApp que não visitaria seu filho Eduardo na prisão? Realmente, naquele dia, eleições da Câmara, ele faltou. E eu questionei por que a falta. Bem, resumindo, onde ele estava? Estava na Austrália. Tá? E daí falei, continue comprando besteira por aí que não vou te visitar na Papuda. Por quê? Anteriormente, quando estava nos Estados Unidos, ele falou que ia comprar um fuzil para mim. Lógico que ele é maluco de comprar, nem eu, o outro de receber algo parecido tocante a isso. E como eu entraria com um fuzil no Brasil? E como desabafo eu falei, continue comprando besteira aí que não vou te visitar na Papuda. Nada a mais além disso. Agora, no mais, isso chama-se invasão de privacidade. Qual é a sua opinião sobre os direitos humanos? Vamos defender e procurar fazer políticas que atendam à família da vítima e não do bandido. Jair Bolsonaro, como o Brasil pode crescer economicamente? Um país como o Brasil, se quer ser grande, precisa ter informações. Mas, muito mais importante do que tê-las, é saber como utilizá-las. Vamos fazer um paralelo sobre essa grande diversidade mineral que temos no Brasil. Praticamente, tudo que está na tabela periódica, temos aqui dentro. Mineral do momento, nióbio, temos em abundância no Brasil e nós temos uma tecnologia própria para explorá-lo. Quais são as suas potencialidades? Por que no Brasil não se estuda o nióbio para essas aplicações futuras? Apenas o primeiro mundo está interessado nisso. Hoje em dia o nióbio, em grande parte, é utilizado na metalurgia, construção de prédios, chassis de automóveis, dutos, mas também se estuda e muito a sua aplicação em dutos, em condutores, em baterias, em vidros inteligentes e tantas outras utilidades que sequer nós ainda temos conhecimento. Isso tem que mudar. Como darmos valor àquilo que a natureza nos deu? Precisamos sim um vale do nióbio em nosso Brasil. Isto pode nos dar uma independência econômica. O que você deseja para os pobres? Eu quero que o pobre seja rico. As minhas contas de multiplicação na política é somar e multiplicar. Não é dividir e subtrair como o Lula faz. Bolsonaro, conte-nos tudo. Você recebeu dinheiro da Friboi? Entrou em minha conta R$200 mil da Friboi. No dia seguinte devolvemos esse dinheiro. E aos poucos, chegou-se à conclusão que, na verdade, essas grandes empreiteiras, a JBS, pelo que tudo indica, esses aportes financeiros para partidos políticos, para parlamentares, nada mais foram do que propinas legalizadas. Consciência tranquila, peço a Deus que ilumine a todos do Ministério Público, da Polícia Federal, o juiz Sérgio Moro, que bote em bom termo isso que vem acontecendo. Afinal de contas, chega de corrupção. Um abraço a todos, fique com Deus e a luta continua, tá ok? Um abraço a todos. Muito obrigado, Jair Bolsonaro. Que a sua bandeira continue sendo a família brasileira.